Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Quando você é um jovem engenheiro e está se iniciando no mundo do empreendedorismo, a impressão que você tem, em função de tudo o que a mídia e as redes sociais apresentam, é de que é muito importante lidar com as questões de marketing, com as questões de negociação e venda de produtos, ou até mesmo com as questões de qualidade e produtividade. Mas tem um detalhe que pouca gente se dá conta. É preciso que essas coisas todas estejam vinculadas a um planejamento estratégico. A estratégia precisa ser a mãe de todas essas outras coisas que são sim importantes, mas que sem um planejamento estratégico não serão relevantes no longo prazo. Por isso, hoje nós estamos conversando aqui com o engenheiro Rodrigo Queires, que vai nos falar algumas coisas sobre as suas experiências com estratégia e com planejamento estratégico. Eu sou Rodrigo Queires, sou engenheiro civil, mestre em estruturas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu atuo desde 1999 na AutoQI. Hoje eu sou diretor de portfólio da empresa e responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, mercados e definição das estratégias de mercado que a AutoQI atua tanto no Brasil como fora do Brasil. Desde alguns anos atrás já eu venho atuando junto com o time da AutoQI na construção de estratégias que ajudem a empresa ao crescimento que ela vem alcançando. Então, parte dessa construção das estratégias, ela parte mesmo de um posicionamento estratégico, de um planejamento estratégico que a empresa vem fazendo e revisando de tempos em tempos, que nos ajuda a nortear a direção que a gente toma para os mercados que a gente vem desenvolvendo as nossas soluções em softwares e serviços para o mercado de engenharia. Existe o planejamento estratégico e, naturalmente, deve existir um planejamento não estratégico. É possível identificar a diferença entre o planejamento estratégico e o não estratégico? Em geral, quando uma empresa tem um foco bem definido, uma visão de mercado bem definida, ela organiza essa visão na forma de propósito, de missão, visão, valores, aonde se planeja chegar no horizonte de mercado e, em cima disso, ela constrói estratégias de mercado, estratégias de produto. Essa estratégia, muitas vezes, ela é desdobrada em um conjunto de ações táticas. Então, para a maior parte de um desenvolvimento de uma boa empresa, de bons produtos, é necessário seguir e revisar esse planejamento estratégico. É claro que nem todas as ações são estritamente planejadas. Algumas delas a gente vai ajustando esse planejamento de execução em maior nível, em menor nível de detalhamento, mas sempre que a gente trabalha de uma maneira mais estruturada, a tendência é de que a gente saiba se nós estamos caminhando na direção certa. Numa empresa de grande porte, como é o caso da AutoQI, existe o cargo do estrategista? Existe alguém responsável por conceber e determinar a implementação das estratégias? Ou isso é um trabalho de equipe ou de uma equipe dentro da empresa? Uma empresa, a AutoKey hoje ela tem um pouco mais de 300 colaboradores e a estratégia ela não é definida por uma pessoa, ela é definida por um board, por um conjunto de executivos que vão vendo dentro das suas diferentes especialidades, das diferentes visões e vão ajudando a construir uma estratégia. Estratégia não é um documento que é produzido uma vez e fica armazenada, né, digamos assim, no ambiente físico, ele está vivo. Especialmente a AutoKey, como é uma empresa de tecnologia, ela precisa estar o tempo todo respondendo às expectativas de mercado. Então, muitos dos movimentos de outros fornecedores, de parceiros, dos stakeholders de um modo geral, eles influenciam e são influenciados pelas ações que a AutoKey faz, no nosso caso, né?
Então, a gente revisita essa estratégia, a gente revisita esse planejamento constantemente. Não é, como eu disse, não é por uma pessoa. Existe um conjunto de pessoas, eu faço parte desse grupo, que ajuda a entender e refinar os caminhos que a gente vem trilhando. A maioria das empresas de engenharia são empresas pequenas, não tem como compor com os seus próprios quadros um board, um grupo de planejamento estratégico. Seria, na sua avaliação, uma boa prática convidar ou trazer pessoas de fora para compor o grupo que elabora, que faz o planejamento estratégico? Isso seria algo viável e interessante para pequenas empresas? Planejamento estratégico parece que, em alguns casos, algumas pessoas pensam que ele só é feito para grandes empresas, mas, na minha visão, não. Toda empresa, e mesmo um profissional autônomo, deveria ter um planejamento estratégico para a sua carreira. Eu posso dizer para vocês, pessoalmente, eu planejei a minha carreira quando eu ainda estava na faculdade e fui executando esse planejamento e revisando esse planejamento à medida que as coisas foram acontecendo. Então, mesmo se um profissional, se um autônomo precisa planejar, que dirá uma empresa independente do seu porte. Então, mesmo um escritório de pequeno porte, um escritório de engenharia ou arquitetura de pequeno porte, precisa ter muito claro um posicionamento de mercado, aonde que ele deseja atuar, qual é o tipo de perfil de clientes que pretende atingir, e para isso ela vai ter que executar ações de mercado que levem a alcançar isso aí, e revisitar essas ações de mercado através de medições, de indicadores, de objetivos que estão ou não sendo alcançados, revisar esse planejamento. Então, ao meu ver, independente do porte, pessoa física ou grandes empresas devem sim planejar o seu crescimento. Como um profissional de engenharia recém-formado, quando você começou a fazer o planejamento da sua carreira, qual era a sua estratégia, qual era a sua visão, qual era o objetivo do seu planejamento estratégico? Quando eu ainda estava na faculdade, minha intenção sempre foi ser um profissional especializado em estruturas. Então, começando pela graduação, eu direcionei o curso, as disciplinas do curso de engenharia, fiz todas as optativas que eu podia fazer na universidade, eu fiz, justamente para tentar adquirir a maior parte do conhecimento possível. Depois eu comecei a procurar projetos de pesquisa e atuação em escritórios de projeto estrutural que pudessem me levando a ter essa experiência. E assim eu fui planejando os conhecimentos que eu julguei que eram necessários, fui recebendo feedback de outras pessoas que foram me ajudando também a mostrar o que estava certo e o que estava errado, e fui ajustando isso ao longo do caminho. Com o passar do tempo, com alguns objetivos que foram sendo alcançados, eu fui conseguindo vislumbrar outros objetivos um pouco maiores e sempre revisando esse planejamento. Então, por isso que eu insisto que a gente tem que ter muito claro o alvo que a gente quer alcançar e depois buscar esses caminhos para conseguir fazer esse planejamento de carreira. Eu vejo que hoje a gente tem muito mais opções para fazer isso do que a gente tinha no passado. A internet nos ajuda muito, nos oferece uma série de conteúdos, nos oferece informações, em muitos casos até gratuitas, para que a gente possa refinando esse caminho. E cada vez mais, plataformas também vão nos ajudando a encontrar esse caminho, a encontrar essas alternativas para a gente planejar a carreira. Nessa busca por um planejamento estratégico eficiente, o que é que você recomendaria para os jovens profissionais em termos de literatura, de autores, ou mesmo de recursos na internet que eles possam utilizar para alcançar esses objetivos de forma menos dolorosa? Eu penso que um ponto fundamental para a gente planejar a carreira é ter noção de quais são as competências que a gente já tem e quais competências a gente precisa adquirir para chegar naquele alvo. Então, eu falo aqui um pouco sobre a experiência que a gente tem na própria AutoQI. Nós procuramos ajudar os nossos clientes a alcançar essa carreira. Então, nós criamos, por exemplo, um programa que cria jornadas de obtenção de uma determinada competência ou de um determinado conhecimento. Então, a gente ajuda uma pessoa que está num ponto, digamos assim, num ponto atual do conhecimento, e ela quer alcançar um ponto mais além, e a gente mostra esse caminho de como as coisas podem ser executadas daqui até lá. Então, a AutoQI faz isso já desde muitos anos. Não é simplesmente a gente procurar cursos ou conhecimento pela internet, a gente vai criando um caminho seguro. Existe pelo menos uma plataforma de mercado em que profissionais e empresas conseguem colocar ali o seu portfólio
escrever as características dos trabalhos que desenvolve, os serviços que já foram prestados, os projetos que já foram feitos. Então, ajuda justamente a divulgar a experiência, porque é isso que o mercado busca hoje. Quando a gente vai contratar alguém ou algum serviço, eu quero ter referência. E isso é o que essa plataforma se propõe a oferecer. Para um profissional recém-formado, a sua carreira é como se fosse o seu produto, é como se fosse a sua própria empresa. Então, o planejamento estratégico de um jovem profissional é um pouco diferente do que seria o planejamento estratégico de uma empresa já madura. A pergunta é: qual deveria ser o objetivo essencial do planejamento estratégico de um profissional recém-formado? Bom, quem já viu algum material, algum curso que eu tenha ministrado, e eu sempre digo isso, né, nós somos engenheiros por 50 anos. Então, é muito tempo, né, para um profissional, e às vezes a gente tem a ânsia, especialmente quando a gente é jovem, engenheiro, de achar que a gente vai alcançar todos os nossos objetivos no primeiro, segundo ano de carreira, mas não é bem assim que a vida funciona. Para que a gente possa alcançar os objetivos, em geral, a gente precisa ter um planejamento. Então, o planejamento de uma carreira é fundamental para um profissional, mesmo para um jovem engenheiro. E, em geral, a gente consegue executar esse planejamento, né, pelo menos na minha história sempre foi assim, foram ciclos de 5 anos. Eu enxerguei um horizonte onde eu estaria quando eu tivesse com 5 anos de formado, com 10, com 15, e esse ciclo ele foi se concretizando, porque as coisas elas não simplesmente aconteceram, elas foram feitas para acontecer. Então, eu planejei, eu executei, eu busquei alguns objetivos pessoais, fui atrás da formação, das competências que precisava para alcançar aquele objetivo, e pouco a pouco eles foram se concretizando. Claro que a gente não acerta sempre, mas aí justamente a revisão desse planejamento e a revisão de rota é fundamental para que a gente possa ir alcançando aqueles objetivos. Então, se eu posso dar um depoimento a respeito da minha vida, eu posso garantir para você que a gente vai tão longe quanto mais organizado, quanto mais claro forem esses objetivos e esse planejamento que a gente faz na nossa vida profissional. Vale para um autônomo, vale para um pequeno escritório, vale para uma grande empresa. O planejamento estratégico não é uma coisa que pode ser feita apenas com bom senso, criatividade, jeitinho. Evidentemente, existem tópicos, temas, assuntos sobre os quais muitos autores já se debruçaram, já fizeram suas pesquisas, já chegaram a conclusões que são de consenso dentro das ciências sociais. Quais seriam, nesse sentido, os autores que você recomendaria como básicos para os jovens profissionais que queiram fazer um planejamento estratégico adequado das suas carreiras? Assim, na minha experiência, né, eu estudei um pouquinho sobre planejamento estratégico, li um pouco sobre Kaplan, um pouco sobre Kotler, né, Philip Kotler, li, entre outros autores, e o que acontece? Existe teoria, existe metodologia, existe canvas, existe formas, ferramentas, na verdade, para a gente conseguir fazer planejamentos estratégicos. Só que, muitas vezes, um planejamento estratégico não resiste ao mercado. Porque quando a gente planeja ele no papel, tudo funciona bem. Mas quando a gente vai para o mercado e vai executar aquele planejamento, ele precisa de ajustes. Então, eu vejo que um bom planejamento estratégico, ele precisa levar em conta as ferramentas que existem disponíveis no mercado, mas eles precisam também se adequar a culturas específicas de mercado. É muito bom a gente poder contar com especialistas, né, e com ferramentas dessas de planejamento. Mas é importante a gente entender as nuances específicas de cada mercado, de cada empresa. Não só a ferramenta, não só aquela metodologia pode se aplicar. Uma metodologia pode se aplicar bem para um tipo de empresa, perfil de mercado, mas pode não se aplicar para outro. Então, nós já tivemos esse tipo de experiência. Mas, para mim, na nossa experiência aqui, o melhor resultado de um planejamento estratégico é a gente ter uma empresa cujo propósito é muito claro, cuja visão também é bem clara e todos na empresa sabem para onde devem remar. Quando a gente tem essa sinergia bem construída, em geral, dá certo. Meu querido amigo Rodrigo Queires, eu tenho certeza que falo aqui em nome do CREA e do CREA Júnior para agradecer pela sua disponibilidade em nos atender e
prestar esses esclarecimentos aos jovens profissionais e a dar a eles um pouco de iluminação nesses primeiros passos no exercício profissional.